Boa noite a todos, me chamo José Carlos, sou estudante de Engenharia Ambiental do 8º período da instituição Unifamais. Estou cursando a disciplina de Poluição Atmosférica, que tem como professor Tawane Vieira. Vou falar um pouco hoje sobre poluição atmosférica e espero poder contribuir um pouco com o conhecimento de todos. Poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, se torna nociva à saúde e ao meio ambiente. É conhecida também como poluição do ar. Refere-se à contaminação do ar por gases, por líquido, por partículas sólidas em suspensão, materiais biológicos e até mesmo a energia. Essa poluição ela se dá através de dois tipos, que são a natural e a antropogênica. A natural ela se dá através de gases, que são emitidos pelos vulcões, por neblina, tempestade de areia, a decomposição de animais e entre outros. Já a antropogênica ela é oriunda das atividades humanas, que são o caso das indústrias, da queima de lixos e da circulação de veículos, e assim entre outros. Em regiões que têm o maior índice de poluição, é comum ocorrer a redução da visibilidade, como mostra a imagem, a formação de névoas e a alteração da distribuição da temperatura e do vento. Os efeitos. Esses efeitos, os danos que essa poluição causa, ela não afeta só os seres humanos, como também a própria natureza. A toxicidade do ar, ela leva à destruição de muitas florestas, que no caso, esses poluentes eles penetram nas plantas através da respiração normal, provocando a destruição da clorofila e a interrupção da fotossíntese. Os sintomas causados por esses poluentes, geralmente eles se manifestam logo de primeira na superfície das folhas. Os principais impactos ao meio ambiente são a redução da camada de ozônio, o aumento do efeito estufa, que também provoca, de certa forma, também a diminuição do albedo, que é a taxa de reflexão de luz solar, que também mais tarde isso pode provocar o degelo das calotas polares. E também a chuva ácida, que é nítido isso em monumentos que tem nas grandes cidades e em regiões do Brasil todo, do mundo todo, na verdade. As fontes. Na poluição atmosférica, existem as fontes móveis, como o próprio nome já diz, são aquelas que se movem, por exemplo, são os carros, aviões, os barcos, os trens, e assim, tudo que se locomove. E as fontes fixas são aquelas que não se movem, mas liberam poluentes sempre de um local específico, que é o caso de vulcões, indústria, principalmente para as usinas termoelétricas, que para se manter funcionando, digamos assim, ela utiliza muito carvão e óleo combustível. As fontes elas se classificam em dois tipos, que é a pontual, que é quando lançada a carga poluidora, é o efeito que se concentra em um determinado local, ou seja, ali que é de um local fixo, ela não se move, que é igual lá às fontes fixas, ela não se move, ela é de um local específico, que é o caso de chaminés de empresa, e as difusa, que quando os poluentes alcançam a atmosfera de modo disperso, não se pode determinar o ponto de introdução,
desse foco, né, desse poluente, o estágio inicial dele, que é o caso de queimadas. Os poluentes. Existem também dois tipos de poluentes, que são os primários e os secundários. Os primários são aqueles emitidos diretamente da fonte poluidora, que, como na imagem, a gente pode ver o vulcão, né? Ele está saindo dali, a fonte poluidora. O carro é uma fonte poluidora, primária nesse caso, e as indústrias ali também estacionárias, né, que estão paradas também. Dali está sendo a fonte deles, que é o primário, fonte primária. E tem o secundário, são aquelas fontes que se formam, são aqueles poluentes que se formam na atmosfera por meio de reações químicas entre os poluentes primários, né, e os constituintes naturais da atmosfera. Ou seja, os primários são os poluentes que são lançados do ponto fixo ali da fonte, né, e os secundários são os poluentes que se formam já na atmosfera, já com outros poluentes que já estão lá. Esse processo de poluição atmosférica, ele tem três categorias, né? Que são a emissão, que é o processo de saída dos poluentes, que é da onde sai tudo isso. O transporte, que é o caso como eles se locomovem, né, de um lado para o outro, que é o caso de aviões, né, das indústrias, dos carros. E a emissão, que nesse caso é o receptor, é onde chega essa poluição, né, que onde também pode ocorrer o maior dano à saúde e, de maneira geral, ao meio ambiente, né. Temos também a inversão térmica, que é um fenômeno que dificulta a dispersão dos poluentes, geralmente, né, em centros urbanos. Ela é a consequência do rápido aquecimento e o resfriamento da superfície, podendo ocorrer naturalmente ou ser causada de maneira que a cidade está estruturada, né? Então, como na imagem a gente pode ver, a inversão térmica ela se dá quando uma massa de ar quente fica no meio de duas massas de ar frio e não tem como esse ar frio passar, então ele reflete, ele chega até a massa de ar quente e volta, causando a inversão térmica. Temos também o smog fotoquímico e industrial. A palavra smog é oriunda de duas palavras inglesas, que quer dizer, né, smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina. Corresponde a um tipo de poluição atmosférica e que, em forma de nuvem muito escura, constituída por fumaça, neblina, ar, gases poluentes e material particulado. É resultado principalmente de uma inversão térmica que ocorre em épocas frias e em lugares de muita poluição, né? Dependendo da origem dos poluentes, podemos ter dois principais tipos de smog, que é o fotoquímico e o industrial. O smog fotoquímico ocorre em grandes cidades muito populosas, né, em grandes centros urbanos, cujas atividades principais é a grande quantidade e circulação de veículos e motores movidos a combustão e que liberam, né, para a atmosfera poluentes gasosos. O smog industrial é caracterizado em regiões que possuem muitas indústrias, né, que aqui no nosso caso, na nossa região, a gente pode citar, né, a região de Barcarena, que é onde são localizadas muitas indústrias, que é, por exemplo, a Hidrolo Norte, a Albras, a Alubá, né, que é onde fazem no seu processo de produção, tem muitas fornalhas, né, grandes tanques, onde tem muitas substâncias ali sendo queimadas. Os fatores que contribuem, né, para a poluição atmosférica são fatores meteorológicos, a temperatura,
que quando a temperatura da troposfera torna-se gradativamente mais fria na medida que sobe, ela dá condições favoráveis à dispersão de poluentes. Quando o ar quente fica aprisionado entre duas massas de ar frio, ela dá estagnação e condição perfeita, né, para inversão térmica, né? E também a precipitação, que é o processo que ocorre normalmente, que ela retém gotículas, né, de poluente. E temos também os ventos, que favorecem a dispersão a dispersão de poluentes, mas que em alguns graus ela consegue transferir essas poluições para vários lugares, né, para várias partes, né, dos centros urbanos, das cidades e até mesmo do planeta. E também temos as condições topográficas, né, as irregularidades do terreno influenciam bastante, né, sobre a dispersão dos poluentes. Como, por exemplo, numa cidade, num centro urbano mal ocupado, os poluentes são maiores. Então ali tem um grau de poluentes bem maior, que diferente da área rural, que não tem muitas ocupações e não tem muitas fontes poluidoras. Os principais poluentes são o monóxido de carbono, que é o CO2, que é o CO. Tem o dióxido de carbono, que esse sim é o CO2. Tem o óxido de nitrogênio, que é o NO2. O hidrocarbonetos, que é o HC. Tem o dióxido de enxofre, que estão presentes principalmente nas fumaças e tem um odor muito grande. E os materiais particulados, os MPs, né? E também as consequências de tudo isso é o comprometimento em níveis locais, regionais e até mesmo globais, que pode ser prejudicial à saúde, aos bens materiais e aos recursos naturais. A gente pode citar aqui como exemplo a própria China, né, onde tem o maior índice de poluição, né, as pessoas lá vivem de máscara, né, para não se sufocarem tanto assim com os poluentes, com a fumaça que tem e assim por diante. Planejamento e melhorias. Temos, né, a investigação dos problemas, levantamentos das fontes poluidoras, planejamento territorial e zoneamento, a redução ou a eliminação de emissões, o controle das emissões, a localização adequada das fontes poluidoras em relação às outras áreas, a distribuição adequada das edificações, que, digamos assim, que é a ocupação ordenada, né, das cidades. A melhoria da circulação de veículos, a gente poderia, o governo, propor, né, um rodízio de veículos, que em algumas cidades do Brasil isso já acontece, né? A melhoria e a incentivar o uso do transporte público, isso até, de certa forma, até evitaria muitos congestionamentos, né? E a utilização de barreiras que dificultam, né, a propagação de poluentes. Então, isso são várias melhorias, né, e planejamentos também que pode melhorar cada vez mais e diminuir também a poluição atmosférica. Bom, obrigado, né? Eu espero poder ter mostrado um pouco e contribuído um pouco com o conhecimento de todos. E isso é tudo. Até mais.